sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Mas abre aí em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Meus irmãos, quando nós estávamos pensando e orando a Deus e falando com o Senhor, juntamente com a pastora Dares, a respeito desta campanha que nós iríamos iniciar, veio ao nosso coração tratar de assuntos emocionais e assuntos psíquicos, porque muitas vezes nós entendemos, e é uma coisa que eu gostaria de falar aqui claramente e abertamente, tanto como pastor e tanto como psicólogo, que há questões que são meramente espirituais. Existem questões que saem com jejum e oração. Existem coisas que são ali abençoadas através da oração, da palavra de Deus. Mas existem também aspectos que você pode jejuar, você pode orar, mas existem aspectos que são emocionais e psíquicos. Existem situações, e é claro, eu quero aqui deixar aberto, é claro, porque é algo emocional e algo psíquico, que Jesus, Deus, nosso Pai, também é capaz de curar. Porque toda doença, tudo, sendo psíquica ou não, Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas o que eu gostaria de trazer, eu, pastor Haddad, os irmãos que estarão aqui ministrando sobre esta palavra, é que nós precisamos ver, primeiramente, crer que existem essas doenças, crer que essas doenças podem afetar pessoas de Deus, mas que nós precisamos de pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao irmão, pedir ajuda ao pastor, mas também pedir ajuda às pessoas que são específicas que podem ajudar. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, meu irmão e minha querida irmã, nós lemos esse versículo que eu acabei de ver, aqui em 2 Coríntios, nós somos abençoados, mas não desanimados, somos perplexos, mas aí nós olhamos e falamos assim, mas a palavra diz que eu não posso ficar desanimado, e eu fico desanimado. A palavra diz que eu não posso ficar perplexo, mas eu estou perplexo. Mas sabe o que acontece? Nós temos que tirar a situação de que nós podemos sim ficar perplexos, desanimados, podemos sim muitas vezes estar angustiados, podemos sim ficar muitas vezes com medo, mas todas essas coisas em que o apóstolo Paulo vem falar à igreja de Coríntios, não pode nos atrapalhar de servir a Deus, não pode ser um Deus sobre as nossas vidas, não pode ser maior do que o poder de Deus sobre nós. Nós precisamos crer que todas as situações que vêm sobre as nossas vidas, elas vêm, mas não são maiores do que o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Toda situação que vier sobre a sua vida, creia que Deus está à frente. Se eu perguntar para você aqui, você já ficou desanimado? Aí você vai falar, vixe. Se você é gaúcho, você vai falar, pá. Se é do Nordeste, vai falar, oxe. Se ainda não aceitou Jesus, mas está mais ou menos, vai falar, vixe Maria. Você é de Minas, uai. Não é verdade? Nós ficamos desanimados quase que todos os dias. Quase todos os dias vem situações que querem fazer com que a gente pare. Vem situações que querem fazer com que você não prossiga. Existem situações que
que vem no seu trabalho, que vem na sua casa, que vem até mesmo dentro da igreja, que fazem com que você e eu ficamos desanimados. E aí, se eu perguntar, pior ainda, você já passou por períodos de depressão? E aí alguém vai falar, misericórdia, pastor, isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa do inimigo. Ora, pastor, repreende em nome de Jesus. Está amarrado. Não é isso? Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora, em 1 Reis, capítulo 19. Mas se você disser assim, pastor, eu já estive em momentos e períodos de depressão. Muito bem. Primeiro, parabéns por você ser sincero e falar isso dentro da casa do Senhor. Parabéns por você ser sincero e falar a Deus que você já teve por esses períodos. E saiba que você está em uma boa companhia, porque aqui existem homens e mulheres de Deus que oram, que falam com o Senhor e que são capazes de estar junto com você para que você possa sair dessa situação em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Todos acharam? 1 Reis 19 diz assim, o título aqui na minha Bíblia diz assim, a fuga de Elias para Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhando no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, versículo 9, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Meu irmão, nós temos aqui um caso de um homem de Deus, de um profeta de Deus. O profeta é aquele homem ao qual Deus fala a este homem, e este homem é o porta-voz, é o mensageiro daquilo que Deus lhe colocou ao seu coração e à sua vida. O profeta é aquele homem ao qual Deus usa para que o povo possa reconhecer quem é Deus, que o povo possa se arrepender dos seus pecados, para que o povo possa compreender as coisas que Deus quer e as coisas que Deus não quer. Se nós olharmos a história bíblica, nós vamos ver vários profetas que se passaram, e um deles é esse profeta que nós acabamos de ler, um homem chamado Elias, um homem cheio do poder de Deus, um homem com discernimento fantástico, um homem que conhecia tudo aquilo que Deus queria para a sua vida, um homem que conhecia tudo aquilo que Deus era capaz de fazer e de realizar. Se você voltar a um capítulo antes, você vai ver que o reino do norte, o reino de Israel, porque Israel foi dividido em dois reinos, reino do sul, Judá, e reino do norte, Israel.
Esse reino do norte ficou totalmente perdido. Era um reino que estava numa situação totalmente triste. Acabe, que era o rei de Israel, era um rei mole, era um rei fraco espiritualmente. Acabe, ele era conduzido pela sua esposa Jezabel, uma rainha que não tinha o conhecimento de quem era Deus, uma mulher totalmente fora da vontade do Senhor. E diz a palavra que a fé desse homem, esse profeta chamado Elias, foi testada no Monte Horebe. Você conhece essa história? Quando ali os homens, os profetas de Baal, ali se autoflagelam, fazem sacrifícios, esperando que o fogo do Deus dele, ou alguma manifestação do Deus deles, ali viesse, e nada acontece. E você conhece bem a história de que Deus, Elias, antes de fazer e de pedir a Deus que manifestasse a sua graça, a sua glória ali, Elias, ele reconstrói o altar, ele abre, ele cava ali um local, ou seja, ele adorna o altar do Senhor, e quando ele pede para que o Senhor possa manifestar a sua glória, a sua graça, o Senhor manda fogo, e ali depois da manifestação de Deus, e que aquele povo começa a reconhecer que ali há um Deus, Elias vai e tira a vida de todos aqueles profetas, é tirada a vida de todos aqueles homens. Bem, né? Glória a Deus, aleluia. Elias saiu vitorioso, Elias saiu cheio, oh glória a Deus, aleluia. Que homem fantástico, que unção maravilhosa na vida deste homem, não é verdade? É só vitória. Se tivesse esse louvor, Elias ia cantar assim: agora é só vitória, agora é só vitória, não é? Agora é só vitória. Você conhece esse louvor? Ele provavelmente louvaria esse louvor. Homem fantástico, a vitória foi fantástica. Só que aconteceu algo na vida de Elias que mudou a vida daquele homem. Queridos, quem sabe você viveu uma vida de vitória, uma vida de bênção, uma vida onde Deus falava com você claramente, Deus usava você claramente, você era um homem, uma mulher cheia da presença de Deus, você era uma pessoa que orava, você era uma pessoa que buscava, você era uma pessoa que jejuava, você era uma pessoa que subia monte, descia monte, ia orar pelos enfermos, descia, fazia, acontecia. Só que chegou um momento que alguém falou uma palavra para você, que fez com que você desanimasse. Uma palavra sobre a sua vida, que fez com que o seu ministério desabasse, que fez com que a sua vida conjugal não fosse mais a mesma, que a sua vida sentimental não fosse mais a mesma. Existem palavras que são lançadas, que fazem com que a gente fique angustiado. Tal como alguém termina um relacionamento e alguém diz assim: você nunca vai arranjar alguém com esse jeito que você tem. Quem é que vai aguentar você do jeito que você é? E aí você materializa aquela situação, coloca dentro de você isso, e aí acha que ninguém vai olhar para você, porque você não é digna de ninguém. Alguém olha para você e diz assim: você não vai conseguir, porque você não tem potencial para isso. E você olha para essa situação que lhe falaram, coloca dentro do seu coração e materializa isso, coloca isso em prática. Foi o que aconteceu com este homem cheio de Deus, chamado Elias. Era um homem cheio de Deus, mas essa rainha chamada Jezabel, uma mulher que eu acho que o diabo não estava nela, ela que estava no diabo, de tão atribulada que era essa mulher. Se você puder ver a história de Jezabel, veja depois, você vai ver tão atribulada que era essa mulher. Tinha um marido que era sim senhora e não senhora. Sei lá, mas amém, eu acho que isso é errado, mas bom, né? Vamos lá.
E essa rainha mandou uma mensagem, ela ficou sabendo pelo seu marido o que Elias tinha feito e que Deus tinha feito através da vida daquele homem de Deus. E aquela mulher falou assim: olha, avisa para ele que se amanhã essas horas eu não pegar ele, eu vou matá-lo. Essa palavra foi um start para que Elias entrasse em depressão. Essa palavra foi o start para que Elias ficasse angustiado e quisesse até mesmo a morte. Meu irmão, você pode estar bem, você pode estar louvando, você pode estar buscando, mas quem sabe uma palavra que possa lançar contra a sua vida possa ser uma palavra que queira derrubar você e que pode até mesmo derrubá-lo. O que eu quero dizer para você é que depressão não é frescura, depressão não é a falta de Deus, depressão não é uma pessoa estar fora da vontade de Deus, depressão é uma doença e que precisa ser tratada e curada pelo poder de Deus e pelo poder que há na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus! Mas aí eu fico vendo vários especialistas, levanta daí, isso é frescura, vai trabalhar. Depressão. E a pior situação são as pessoas que já tiveram depressão. Porque a depressão ela tem 3 estágios: leve, moderada e aguda ou grave. E aí vamos dizer que uma pessoa teve uma depressão leve. E aí ela não precisou de tratamento e ela mesma conseguiu se recuperar. E aí ela não consegue identificar que o outro indivíduo tem depressão, mas não é no mesmo estágio que ela tinha. E ela acha que a pessoa tem que se levantar porque ela se levantou. Mas a pessoa não entende que existem situações diferentes uma das outras. Eu sou diferente de você, meu irmão, sabia disso? Todos nós vamos estar no céu. Mas eu sou totalmente diferente de você. Graças a Deus por isso, você é diferente de mim. E isso nós formamos a igreja. Igreja é um grupo de pessoas diferentes, mas que buscam a Deus e que tem apenas um ideal: louvar e engrandecer a Deus e morar no céu, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que aí falaram para Elias, né? O mensageiro, olha, mensagem ruim, querido, sempre chega antes, né? Eu acho que foi enviado pelo Sedex do inimigo. A palavra chegou antes antes não era nem o Sedex 10, era antes disso já chegaram a mensagem para Elias. Elias ficou totalmente desesperado, e ele fugiu de Israel, onde ele foi se refugiar em uma caverna, que nós lemos aqui, demonstrando uma profunda depressão. Elias, meu irmão, quando ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo, ele andou 113 quilômetros. Ele ficou desesperado. Ele deixou o seu moço em um local seguro, mas ele andou e foi até Horebe, ou Monte Sinai. Elias, o homem de Deus, em depressão. E aí você vai falar para mim, como pode? Fala para mim como pode. Como pode? Elias nos mostra que ele era um homem como os outros. Elias nos mostra que eu e você somos seres humanos, assim como qualquer outra pessoa que esteja lá fora da igreja. Verdade. Elias nos mostra primeiro que ele era um homem espiritual. Elias era um homem cheio da unção de Deus, era um homem abençoadíssimo, um homem cheio do poder de Deus, era um homem que pedia e o Senhor ouvia, mas não era porque ele era bonzinho, não, era porque ele era um homem servo de Deus, ele era cheio da unção de Deus, ele era um homem espiritual. Mas ele nos mostra que ele era um homem sentimental. Meu irmão, não basta apenas você estar na igreja buscando apenas a cura
e buscando apenas algo espiritual da parte de Deus, mas esteja também na casa do Senhor, pedindo para que Ele venha tratar a sua vida sentimental, os seus sentimentos, as suas emoções, que Ele olhe para você e que Ele trate você para ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Que Ele olhe para você e diga assim: você será uma pessoa melhor. Aleluia. Se você é uma pessoa que vive raivosa ou raivoso, peça a Deus e Ele vai tratar esta raiva em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que tem o ódio, o rancor dentro de você, peça a Deus e Ele vai tratar a sua vida em nome de Jesus. Mas peça ajuda em nome de Jesus também. Eu fico feliz aqui na igreja, porque no começo, quando eu falei assim, eu gostaria de conversar com você. Eu sou psicólogo e gostaria de atender aqueles que precisam aqui. No começo houve uma certa resistência, né? Aquela resistência, mas espera aí, é coisa de Deus, não é coisa de Deus? Mas aí as pessoas passam a entender que eu tenho que tratar a minha vida espiritual sim, buscar a cada dia a estatura desse varão perfeito, do varão perfeito, mas eu também preciso tratar os meus sentimentos e as minhas emoções, porque não adianta nada ser um homem cheio do poder de Deus e odiar o meu irmão. Eu vou para o inferno, eu não vou para o céu. Não é porque eu não sou um homem espiritual, é porque eu não tratei os meus sentimentos. Eu preciso tratar os sentimentos. Aleluia. E as causas desses conflitos de Elias, em primeiro lugar, era a decepção. Elias se sente frustrado por não ver a reação correta do povo diante da presença de Deus. Elias, ele pede que o Senhor mandasse fogo. O Senhor mostra a sua glória para todo aquele povo, mas mesmo assim o povo não enxergava que Deus é Deus, e Elias se frustra. Quantas vezes você tem orado pedindo a Deus, Deus faz, Deus mostra na vida de uma pessoa, e a pessoa não, mesmo assim, ela não quer vir para os caminhos do Senhor? Ei, deixa eu te falar uma coisa, não fique decepcionado não, quem convence é o Espírito Santo. Você faça a sua parte, que é pregar, ministrar, evangelizar, mas quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não se decepcione por isso, mas tenha cada dia a certeza de que Deus é sobre a sua vida. Aleluia! Nós ficamos decepcionados, né? Meu Deus, eu prego tanto tempo para essa pessoa e ela nunca aceitou Jesus. Eu tenho um amigo que nós somos amigos há mais de 20 anos. Falo de Jesus para ele constantemente e ele não aceita Jesus. E aí eu vou fazer o que, irmão? É ele que não quer. Diz a palavra que Jesus, ele está à porta e ele bate. Se você abrir a porta, ele entra e ceia com você, ou seja, ele celebra com você. Mas não sou eu que bato a porta, e não sou eu que falo, abre lá, é Jesus. É a pessoa que tem que abrir essa porta. Bem? Outra coisa que Elias teve é medo. Elias sentiu medo e angustiado por ver aquela situação e temeu pela sua vida. Muitas pessoas que entram em depressão são pessoas que têm alguma decepção na sua vida. São pessoas que foram decepcionadas ou que se deixaram decepcionar por alguma coisa. Ou são pessoas que têm medo, pânico, fobia por alguma coisa sem causa, sem motivo, e que por essa fobia, por esse medo, por esse pânico, essas pessoas não compreendem, não se entendem e acabam entrando em um processo depressivo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está aqui para ajudar você, para segurar as tuas mãos e para dizer para você: não tenha medo, não se decepcione, porque eu estou aqui para te dar a paz, para te dar o sossego, para te dar o bálsamo sobre o seu coração. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Mas Deus também, Ele pode usar profissionais, homens de Deus,
para poder livrar esta angústia que está no coração das pessoas. Elias se sentiu cansado e desanimado, que é normal a todos aqueles que enfrentam grandes batalhas espirituais. Sabia disso? Quando você enfrenta uma grande batalha espiritual, é normal você se sentir desanimado muitas vezes. Você está enfraquecido. Mas o que não era normal era quando Elias, ele pede a Deus para tirar a sua vida, procurando morrer. Pessoas que estão em um processo depressivo são pessoas muitas vezes que não sabem como enfrentar os seus medos e os seus pânicos. E estas pessoas, por não compreender e não entender, e muitas vezes elas chegam dentro da igreja e falam: pastor, eu estou passando por isso, irmão, eu estou passando por aquilo. Irmão, é diabo, é demônio. Ei, vai orar mais, vai buscar mais. E aí a pessoa fala: meu Deus, eu já estou com medo sem motivo, e ainda fala que é o diabo. Meu Deus, como pode? E aí faz com que essa pessoa cada vez mais vai fazendo igual Elias fez. A consequência da depressão, muitas vezes a pessoa ela tem depressão, ela não quer tomar banho, ela não quer levantar da cama, ela não quer que abra a janela, ela não quer ter contato com ninguém, ela quer se isolar, ela quer tomar remédios, ela é em potencial uma pessoa para ter ideações suicidas e até mesmo tentativas suicidas, porque não é apenas que ela quer tirar a vida, é porque ela quer livrar-se desse sofrimento que ela está sentindo. E que eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos entender e acolher essas vidas que estão sofrendo com depressão. Precisamos olhar para essas vidas e dizer: existe um Deus que pode todas as coisas e que pode tratar você. E existem pessoas que podem ajudar a você a livrar-se deste medo. É isso que nós precisamos entender. Agora, o que nós não podemos é pré-julgar. Nós não podemos ter pré-julgamentos. Dentro da igreja nós temos vários pré-julgamentos, não é verdade? Nós queremos medir a fé das pessoas com a nossa régua. A minha régua de fé é diferente da sua. A sua régua de fé é diferente da minha. Eu não posso: irmão, eu fico 24 horas orando. Mas se eu te orar 2 minutos, mas se eu amo 2 minutos sincero com Deus, a minha régua de fé é diferente da sua, meu querido. Meu irmão abençoadinho de Jesus. Você está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Né? E aí vem pessoas que estão em uma situação fraca, estão numa situação difícil, aí elas querem medir com a régua delas. Ei, você está assim, você tem orado, você tem aberto a Bíblia, você tem lido, vem aqui, deve ser diabo, deixa eu expulsar. E muitas vezes não é nada disso. Essa pessoa ela precisa de um abraço, essa pessoa precisa de um acolhimento, em que você abraça essa pessoa e diga: Jesus te ama, Jesus te ama, você não está sozinho, Jesus te ama, eu te amo também, você não está sozinho. Aleluia. Vocês estão compreendendo essa palavra? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você esperava eu aqui rodopiar, né? Entrar no mistério, não vai ter isso hoje. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma, porque eu também sou muito cético com relação a essas coisas. Eu prefiro pregar uma palavra de arrependimento do que fazer você pular a noite inteira da igreja e sair daqui vazio, feito uma lata vazia. Você precisa sair daqui cheio e alimentado pela palavra de Deus. Você não pode sair daqui vazio. Sabe por quê? Tem muita lata que pula porque ela está vazia. Faz muito barulho porque a lata está vazia. Mas quando você está cheio de Deus, se você pular, é porque você está pulando pelo poder que há na palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não espere de mim pregação para que você saia daqui rodando, segurando o teto, pegando extintor, jogando para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, que isso não existe. Aleluia. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que levanta, é a palavra de Deus que faz a pessoa se levantar em nome de Jesus.
E aí o que acontece com Elias, meu irmão? E é uma das causas maiores para quem está num processo depressivo. Elias, ele foge e se isola. Elias se isola e fica recluso em uma caverna, como sinal de desesperança, esperando apenas o Senhor o buscar. O que é desesperança? É não crer mais em nada, é estar desesperado a ponto de não acreditar mais em nada. E aí você olha para mim e fala, mas é o profeta Elias, pastor Daniel. Eu sei, meu irmão. Sabe o que muitas vezes acontece? O problema bate à sua porta de tal maneira que muitas vezes faz você ficar cego e não enxergar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus é capaz de fazer e aquilo que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Abra os seus olhos e veja que esse problema seu não é apenas seu. Deus está com você e está segurando as suas mãos em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E todas as pessoas que têm depressão, todas não, seria indelicado da minha parte dizer todas, mas a maioria das pessoas que têm depressão são pessoas que buscam a fuga e o isolamento. A pior coisa que você pode fazer para um depressivo é dizer para ela, o que você tem? Levanta daí. Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente pedindo a vida que você tem, e você está deitado aí nesta cama. Levanta! É a pior coisa que você pode dizer a uma pessoa que tem depressão. O que você pode dizer para essa pessoa é dizer, eu entendo o que você está passando, mas eu também entendo de que Deus é sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que ser mais hospital do que tribunal. A função de juiz não é da igreja, a função de juiz é de Deus. A função da igreja é ser hospital, é cuidar dos acamados, é cuidar daquelas pessoas que não estão preparadas espiritualmente. Eu sempre ouço alguns pregadores dizer assim, deixa, meu irmão, não fica aqui com o seu problema não, deixa o seu problema lá fora, vem para cá, pense em outra coisa, mas deixa o seu problema lá fora. Deixa eu falar para você, não deixa lá fora não, traga para a igreja, traga o seu problema para cá, porque se você estiver aqui, dobrando o seu joelho, dizendo, Senhor, essa causa não é apenas minha, mas é tua também, Deus vai abençoar, e Ele vai dar a cura espiritual, a cura financeira, a cura que você está precisando em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus. Elias, ele sentiu dó dele mesmo. Ele falou, Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Elias não conseguia enxergar o potencial que tinha nele, e nem o que Deus fez através da sua vida. A pessoa muitas vezes que está no processo depressivo, ela não consegue enxergar as coisas que Deus fez e faz, assim como eu acabei de falar para vocês. E ela começa a ter dó dela mesma. E aí muitas pessoas falam assim, pelo amor de Deus, hein? Dó, para com isso. Vai se converter, irmão. Sabe o que é isso? É falta de conhecimento. É falta de conhecimento, é falta de amor, é falta, lembra da pregação? Eu preguei aqui sobre o amor, foi uma palavra assim, abençoada. Falta muito amor. Nós precisamos ter amor, amar o nosso irmão, abraçar o nosso irmão. Os nossos irmãos muitas vezes estão dentro da igreja e ele tem um deslize e cai. Nós olhamos e falamos, tá vendo? Olha lá, agora eu quero ver. Não falei para você? Eita Deus maravilhoso! Misericórdia, Pai. Mas ninguém olha para essa vida e fala, ei querido, Deus está com você, se levante e me dê a sua mão. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se você está em pé hoje glorificando a Deus, continue orando para que você não venha cair, porque nós todos aqui somos suscetíveis a cair se nós não estivermos na presença de Deus. Eu posso ser o maior pastor, eu posso ser o maior pregador, eu posso ser o maior, mas se eu estiver sem a presença de Deus, eu caio.
E nós precisamos tratar essas vidas que estão caindo. Nós precisamos tratar. Eu me lembro que em uma outra denominação que eu pertencia, o ministro de louvor, ele saiu, se desviou, e aí numa escola dominical com jovens, mais ou menos 100 jovens, queridos, eu falei assim: vocês se lembram do fulano de tal? Cadê ele? Ah, pastor, ele saiu. Aí lá no fundo falou: graças a Deus. Parei. Falei: querido, eu sei que se eu perguntar quem foi que falou, você não vai dizer. Mas deixa eu te falar uma coisa, no meio dessas 100 pessoas que aqui estão, Deus, Ele ama o pecador, mesmo que esse pecador seja um desafeto teu, mas Ele ama o pecador. Amém? E é isso que nós precisamos entender. E tem duas pessoas, irmão, que me Uma outra coisa que Elias, ele teve como consequência, Elias se sentiu sem utilidade. Pessoas que têm depressão, mais 5 minutos, amém? Amém? Não durma não, fica acordadinho aí em nome de Jesus. não. Mais 5 minutinhos. Uma outra coisa que Elias teve, que são características de uma pessoa que tem depressão. Elias se sentiu sem utilidade. Elias se sentiu sem utilidades aqui na terra, pois ele fez o que deveria e o povo não se convertera. Quantas pessoas estão se sentindo sem utilidade? Senhor, eu oro e nada acontece. Pai, eu faço e nada acontece. Senhor, será que é um problema meu? Deve ser um problema meu, deve ser alguma situação minha. Ei, mais uma vez eu vou falar para você, se você está na presença de Deus, você tem utilidade. Qualquer pessoa, qualquer homem e mulher de Deus que entra por essas portas, ou qualquer porta, e fala: Senhor, me usa. Você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e Deus usa todos os homens e as mulheres, por menor que possa parecer, Deus usa. Glória, glória, glória. Muitas vezes, meu irmão, não se iluda, igreja, não se iluda. Muitas vezes eu posso estar ministrando para 1000 pessoas e não acontecer nada. Mas se vier um irmãozinho e ministrar e ganhar uma alma para Jesus, ele fez muito mais do que ministrar para 1000 pessoas e não acontecer nada. Sabe por quê? Porque a obra dele não é palha, não é feno, mas a obra dele é de ouro, é de prata, e ele receberá o galardão em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. Se você está com um processo depressivo, Deus é o teu alívio, o teu socorro. Glória. Diz a palavra que o salmista, ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma das teorias sobre esse salmo é de que os homens daquela época, eles construíam ídolos e colocavam sobre os montes. Eles cavavam nos montes e colocavam as imagens nos montes. E aí o salmista, olhando aquela situação que ele estava vivenciando, ele para e ele olha: elevo meus olhos para os montes. Ou seja, ele está olhando para todos aqueles ídolos que estão sendo colocados. Ele olha para o sol, ele olha para a lua, que também eram deuses para aqueles povos. Ele diz: de onde me virá o meu socorro? E aí ele passa a olhar além do monte. Ele olha a Deus e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. O teu socorro, igreja, é o Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia, louvado seja Deus. E para todo aquele que busca Deus, sempre tem um socorro divino. Aleluia. Primeiro vem uma provisão física para Elias. Deus olha para Elias, manda um anjo, e o anjo é característica de quem está em depressão, de deitar e ficar deitado. E aí Elias, ele olha, o anjo fala assim: levanta, Elias, come. Elias levanta e come. Uma provisão física. Mas também há uma provisão espiritual. Diz a palavra que Elias estava lá no fundinho da caverna, deitadinho no escurinho, e Deus chega bem na porta da caverna e fala: Elias,
O que você faz aqui, Elias? Elias, é uma palavra de carinho. Deus tem uma palavra de carinho para você nessa noite, em nome de Jesus. O que você está fazendo aqui, meu irmão? O que você está fazendo aqui, minha irmã? Deus, Ele tem muito mais para você. Se levante, se coloque de pé. Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas e sobre esta situação que você possa estar vivenciando. Aleluia, louvado seja Deus. Ore a Deus, busque a Deus. Mas entenda que depressão não é frescura. Depressão não é falta de Deus. Mas busque também ajuda profissional, em nome de Jesus. Amém? E não quer dizer que depressão não é algo espiritual, que eu e você não vamos buscar de Deus a cura, porque Deus é Deus sobre todas as coisas. Mais uma vez eu vou estar falando aqui. Mas você entenda que se você estiver passando por esse processo, Deus não se afastou de você. Não se afaste de Deus por causa disso, mas esteja cada vez mais próximo de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Esse foi o primeiro tema, depressão.